Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Repita comigo: Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? dízimo, E de tudo lhe deu Abraão? dízimo, E de tudo lhe deu Abraão? dízimo. Olha só, ele está falando: bendito seja o Deus Altíssimo, que criou todas as coisas. Ou seja, aqui é um ponto. Ele está dizendo: Deus criou todas as coisas, então tudo é dele. Então todas as coisas pertencem a Deus. Só que Melquisedeque, o rei de Salém, ele veio até Abraão, e ele era sacerdote. E o sacerdote tem o poder de liberar uma transferência de bênção, uma transferência de bênção que vai fazer com que a pessoa viva uma prosperidade sobrenatural. Isso foi o que Abraão fez. Ele entendeu, porque quando ele viu realmente Abraão chegar, ele falou: Abraão, tu estás trazendo para mim o que? O dízimo, para entregar aos meus pés, então eu vou te abençoar. Então ele liberou o que? A bênção. E a bênção sacerdotal, ela tem uma transferência de uma plataforma que te levará a viver coisas sobrenaturais perante aquilo que Deus, o Altíssimo, tem reservado para você. Abraão não era sacerdote, mas ele pagou o dízimo para o sacerdote, e todas as bênçãos que o sacerdote liberou sobre a vida dele vieram, porque ele foi fiel, ele foi temente. Se Abraão retesse, ele não viveria um princípio de grandeza. E é isso que Deus está mostrando para nós. Quando nós retemos, nós não vivemos um princípio de grandeza, nós não vivemos um princípio do sobrenatural de Deus na nossa vida financeira. Sabe por quê? Porque eu estou vendo algo como uma necessidade para suprir aquilo que a igreja precisa, e não para aquilo que eu preciso viver. Enquanto eu pensar assim, eu vou viver uma vida de mãos mirradas, de sonhos inacabáveis, de projetos não vividos. E por isso eu preciso aprender que para eu realmente viver as riquezas de Deus na minha vida, a grandeza de Deus nesta área, eu preciso ser o que? Mão aberta, eu preciso contribuir. É claro que as pessoas que não gostam de fazer e que querem colocar a culpa vão falar que isso tudo eram coisas do que? Do Antigo Testamento, que no Novo Testamento não existe isso. Mas aqui eu falo para você agora que no Novo Testamento tem. Abra comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo de número 7. Hebreus capítulo 7. Vou esperar você encontrar. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ele falou que todos encontraram, amém? Hebreus capítulo 7, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: porque este Melquisedeque, quem? Melquisedeque. Quem nós vimos em Gênesis 14? Melquisedeque. Então vamos lá. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de quem? Abraão. Quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para aqui, depois a gente continua. Ou seja, ele estava voltando da matança, ele estava matando realmente aquele que não foi fiel, aquele que não liberou, aquele que não deu para receber a transferência. Só que quando ele mostra, que ele fala que o que? Ele viu que Abraão o entregou e o abençoou, ou seja, ele liberou uma transferência sobrenatural. Ou seja, Abraão só poderia ter sido pai de multidão se realmente ele entregasse ao sacerdote aquilo que ele queria. Abraão jamais conseguiria levar o teu filho ao sacrifício no holocausto, Isaac, e deixá-lo vivo, e Deus provendo aquele cordeiro, se ele não tivesse entregue para o sumo sacerdote Melquisedeque, o rei de Salém,
essa lei, aquilo que Deus estava estabelecendo para ele nunca viveria o sobrenatural. E para você viver o sobrenatural, você precisa entender realmente que Deus, o Altíssimo, Ele está saindo ao teu encontro para ver realmente as tuas necessidades. E quando Deus ele enxerga a tua necessidade, Ele espera você ser fiel no pouco para Ele te colocar no muito, viver as grandezas dele. Aí ele continua falando aqui no versículo 2: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, o rei da paz. Ou seja, ele precisou estabelecer uma justiça, porque Abraão separou, ele falou: então agora a minha justiça virá sobre a tua vida. E a justiça foi para poder exaltar e para poder abençoar Abraão. Ele continua no versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, há muitas pessoas que falam que Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, e Jesus ele está aqui hoje, e por isso nós precisamos entender que a igreja, ela não vai necessitar daquilo que você entrega, mas você necessita daquilo que Deus pode te liberar, porque Melquisedeque, ele liberou toda sorte de bênçãos e de grandezas sobre a vida de Abraão. Sabe por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor, porque Melquisedeque, ele estava tipificando a Jesus, o Cristo. Ele chegou diante de Abraão e falou: agora eu quero ver qual é a tua atitude, porque se você realmente reter, eu não te abençoo, mas se você me der, eu vou te abençoar e vou fazer de você realmente um homem grande, e as nações virão sobre você. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz, você pode não entender, mas aquilo que você faz atribui até a quarta geração sua, porque se você retém, a sua quarta geração vai sofrer com aquilo que você retém. Você quer ver o seu filho sofrer? Você quer ver o seu filho passar dificuldades? Você quer ver o seu filho realmente andar por essas ruas mendigando pão? Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você entrega nas mãos de Deus vai alcançar até a quarta geração de vocês. Amém, Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer isso para nós. Olha só o versículo 4: considerai, pois como era grande esse quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então ele está dizendo, era grande, porque era o próprio Jesus tipificado. Então Abraão, ele dá o que? O seu melhor. Ele dá o melhor para aquele que era grande, o melhor dos seus despojos. Aí o versículo 5 diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm um mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Olha só, Levi, ele era qual geração de Abraão? Era a quarta geração de Abraão. E sobre a quarta geração de Abraão, eles aprenderam através da lei que eles teriam que dizimar para poder viver as promessas grandiosas de Deus sobre a sua vida, para que eles pudessem desfrutar de algo sobrenatural. Versículo 6 diz assim: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre ele recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Você não entendeu? Deus está falando aqui através deste versículo. O inferior recebeu as bênçãos do superior. Ou seja, Abraão era inferior a Melquisedeque, mas ele entregou, ou seja, o menor entregou para o maior, e o maior o abençoou de uma forma grandiosa. Assim também conosco, glória a Deus. Nós entregamos o nosso menor que seja, mas com fé daquilo que Deus atribuiu para nós, você pode ter a certeza que o maior vai te dar o melhor e grandezas do seu reino sobre a sua vida, porque você começa a entender, porque dízimo é uma palavra que é uma plataforma que transfere. O dízimo, ele não é 10%. Paulo fala isso lá em Coríntios. Eu podia mostrar aqui no Novo Testamento várias coisas de dízimo para você. Paulo ele fala que o
parte do Senhor. Amém, Jesus. Mateus 5,20 diz assim: se a sua justiça não excede a dos fariseus, você não pode entrar no reino e receber a recompensa. Então, se você quer receber a recompensa em todas as áreas da sua vida, a sua fé, ou seja, a sua justiça, ela não pode exceder a dos fariseus, porque os fariseus, eles não davam aquilo que realmente era para se dar. Então, se você não tem dado, não é a igreja que está sofrendo, é você mesmo que está retendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É você que está perdendo realmente o foco, e tudo que o profeta disser recairá sobre você. Olha só o peso, porque aqui Melquisedeque, ele tinha o poder para amaldiçoar Abraão, mas ele abençoou, ele falou: Abraão, você foste fiel, no pouco, no muito eu te colocarei. Sabe por quê? Porque agindo Deus a teu favor, quem irá te impedir? Isso nós não gostamos de ouvir, nós travamos, nós fechamos, nós ficamos de conversas paralelas, não prestamos atenção. Sabe por quê? Porque isso não leva eu a viver realmente aquilo que eu quero, e por isso nós não somos abençoados. Porque a única coisa que eu estou aqui preocupado é que acabe esse culto logo para ir embora. Só que não é dessa maneira. Se você quer viver uma vida abençoada, você tem que saber aprender, você tem que estar com o seu coração aberto, a sua mente cativa ao Senhor de Cristo. Você tem que ser uma esponja para absorver tudo aquilo que a palavra de Deus está falando. Não sou eu, o pastor Júnior, que está falando, muito pelo contrário, é a palavra de Deus que está te direcionando para que você ou venha viver o bem ou venha viver o mal, e a escolha é sua. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa, o que você necessita? Ou seja, se você entender, você vai ver que realmente as bênçãos não vão cair somente sobre você, mas sobre a tua descendência, sobre a descendência da tua descendência, e assim por diante. Porque se você está nesse princípio para o seu filho será abençoado e abençoará o filho dele, e o filho dele também, aprendendo com o filho, vai abençoar o outro. Ou seja, todas as suas relações serão abençoadas. Porque não existe um judeu pobre, porque eles ensinam esse princípio para todos os seus filhos, e esses princípios caem de geração em geração, por isso eles não são pobres. E nós vivemos uma vida obscura das promessas de Deus, porque nós não temos capacidade de querer aprender, e retemos aquilo que é para entregar para o Senhor, achando que vai fazer falta, que não vou conseguir pagar, que não vou conseguir comprar o meu passeio, ou fazer aquilo, porque eu estou retendo. Só que você retém as bênçãos de Deus, e Deus também retém aquilo que Ele poderia dar de muito maior. As grandezas de Deus ficam retidas no céu, mas quando você entende realmente o verdadeiro propósito, você pode fazer prova, porque a palavra dele fala: faça a prova de mim, se eu não abrirei os céus e a terra mostrará o meu favor sobre a tua vida. E isso nós precisamos entender, porque senão nós iremos sofrer. Fique de pé comigo, eu encerro aqui. Mateus, não precisa abrir. Mateus 19:21 diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Olha só o que Jesus está falando. Ele chamou uma pessoa para viver um chamado especial, e ele falou: vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue. Aí ele falou: mas eu tenho muita riqueza. Só que ele não entendeu que Jesus era o dono do ouro e da prata, que a riqueza maior estava nas mãos de Jesus. Então ele perdeu tudo por uma consequência de uma atitude, por ver que a sua necessidade era reter. E quando nós vivemos uma necessidade que retemos, nós não deixamos Deus agir em nossa vida. Mas quando eu entendo que realmente, para eu viver o sobrenatural, eu preciso largar mão de tudo e seguir a Jesus com os princípios que Ele estabeleceu sobre a minha vida, eu começo a viver o que? As grandezas de Deus. Não sou eu falando, é a palavra, é Deus mostrando para nós que agindo Ele ao nosso favor, quem poderá impedir o teu agir? Eu venho aqui esta noite em nome de Jesus para profetizar sobre a sua vida que está aqui e que entendeu realmente o verdadeiro princípio da lei da semeadura, porque o seu Deus, antes que houvesse um dia sequer, Ele já existia e não há ninguém que possa escapar das suas mãos. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos está diante dos olhos do Senhor. Nós não passaremos desapercebido daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus preparou. Nós não passaremos desapercebido dos pecados que nós cometemos, e quando nós retemos
se ele não tivesse realmente obedecido, e se ele não tivesse realmente sensibilidade para viver uma plataforma de transferência, porque ele era o menor, mas ele entregou ao maior, e o maior o abençoou grandemente, porque ele falou: tudo aquilo que está no céu eu derramo sobre a sua vida. Esta noite eu te convido a entregar realmente a sua vida por completo, falar: a partir de hoje eu vou fazer esse propósito, a partir de hoje eu vou fazer isso com Deus, porque eu quero viver as tuas grandezas em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor Jesus, ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham abundantemente em todas as áreas.